Bom dia, fuzilistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar vindo aqui, sentando e conversando com vocês sobre assuntos relacionados à vidrofusão. O meu objetivo aqui, pessoal, é passar para vocês um pouco da minha experiência na área, seja pessoal na execução e trabalho com o público, ou seja, profissional na execução e criação de peças e também execução de projetos com o público. E também um pouco da minha vivência, seja ministrando cursos de forma presencial ou ministrando cursos de forma online. E essa é uma série, pessoal, que diferente dos outros vídeos aqui do canal, essa série aqui basicamente eu escolho um tema, seja escolhido por mim próprio ou trazido para vocês, por vocês, ligo aqui a câmera e converso com vocês de uma forma muito, mas muito informal. É como se a gente tivesse se encontrado, sei lá, numa pracinha, numa cafeteria, numa lanchonete, a gente estivesse batendo um papo informal sobre vidrofusão. Então, nessa série não existe corte de câmera e não existe edição. Basicamente é isso, eu ligo a câmera e falo. Então não estranhe se durante o vídeo eu começar a dar uma devagada ou ficar pensando um pouco no que eu vou falar. E também não estranhe se eu esquecer, né, um assunto que eu estava falando anteriormente, porque isso acontece. E vamos lá, pessoal. O que eu vou falar? Qual que vai ser o tema desse vídeo aqui? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero falar sobre as vantagens e as desvantagens de se ter um ateliê de vidrofusão em casa. Como vocês sabem, se vocês acompanham já o canal há algum tempo, a gente, tanto eu quanto a Gisele, a gente já escreveu e executou vários projetos com diversos públicos diferentes, sejam públicos infantis, juvenis, adultos, idosos ou até mesmo deficiente intelectual. Então eu tenho a, não é a moral de falar, eu tenho a liberdade de falar para vocês que sim, eu já trabalhei com todos os tipos de público a vidrofusão. Ah, Evandro, mas até criança? Sim, até criança conseguiu pegar o vidrozinho, cortar o vidrozinho, pintar o vidrinho, levar para o forno, adicionar a programação e depois do ciclo de cozedura terminado, o ciclo de queima terminado, ela foi lá, abriu o forno e pegou a pecinha dela. É claro que não é toda criança que pode ficar responsável por um forno de alta temperatura. Existem aquelas, como vocês bem sabem, quem trabalha com criança ou até mesmo adolescente, sabe bem que tem aqueles que você confia mais, tem aqueles que você confia menos, e tem aqueles que querem mostrar para o mundo inteiro que sabem fazer uma coisa que eles não têm experiência ainda. E com isso você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas enfim, olha lá, já dei uma devagada. E esse assunto, pessoal, é muito requisitado, é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo iniciar ainda na vidrofusão e querem montar o seu espaço em sua própria casa. Isso, independente se a pessoa vai estar utilizando um forno de alta temperatura, uma mufla ou até mesmo os dois. Tá? É totalmente possível você trabalhar a vidrofusão em sua casa utilizando um forno de alta temperatura. Se você está acompanhando essa série aqui, você já deve ter assistido algum vídeo onde eu mostrei a minha área quente, contendo lá 3 fornos diferentes. 2 com resistência no topo e 2 com resistência nas laterais. Sendo que a temperatura deles podem chegar até 1.200 graus. 1.200 graus aqui na minha própria casa. Isso sem contar o fato de também na área quente conter lá algumas muflas e também o micro-ondas que eu utilizo para fazer algumas peças que provavelmente vocês já devem ter visto aqui no canal também. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Damasceno, e se você quiser aprender mais sobre vidrofusão de uma forma simples, fácil e prática, eu vou deixar o link de todos os nossos produtos aqui na descrição para que você possa e consiga aprender a vidrofusão de uma forma muito bem direcionada ainda hoje no conforto da sua casa. Independente se você pretende utilizar forno de alta temperatura ou mufla e micro-ondas. Os links vão estar aqui na descrição. Então, assim, qual que é uma grande desvantagem de se ter um ateliê em sua própria casa? Lembrando que aqui não é porque eu Evandrinho, vejo isso como uma desvantagem
que você pode enxergar como uma desvantagem também. Aqui eu estou passando o meu ponto de vista com base na minha própria vivência. Você pode concordar ou não com isso e tá tudo bem. Vamos lá, coloquei aqui uns pontos aqui para mim ir falando, para mim não devagar tanto quanto eu já estou devagando aqui. Então vamos lá. Uma grande desvantagem, pessoal, é que você literalmente mora no seu trabalho. Vamos supor aqui, eu vou descartar aqui aquelas pessoas que vão ou pretendem iniciar na vidrofusão como um hobby, tá? Descarta essa daqui por enquanto para ficar mais fácil o entendimento. Vamos focar naquelas que pretendem iniciar com o objetivo de ter uma fonte de renda extra ou até mesmo uma fonte de renda principal, que é totalmente possível e simples de acontecer. Então, assim, quando você produz alguma coisa, quando você pensa em ganhar dinheiro, isso ocupa um espaço meio que importante na sua mente. Então, vamos supor que você está iniciando como uma segunda fonte de renda, ou seja, você tem um trabalho fora, você trabalha fora, ou você tem outro trabalho. Quando você tem um ateliê na sua própria casa, pensando aqui, vamos supor que você está iniciando na vidrofusão e está começando a criar suas primeiras peças. Bicho, quem começou, quem já passou por isso, deixa aqui nos comentários o quão ansioso você ficou para criar, para fazer a fusão da sua primeira peça. Vamos supor aqui, ó, você tem um trabalho fora, sei lá, às 9 horas da manhã e você chega em casa, sei lá, 8 horas da noite, por conta dessa locomoção. Cara, e o único tempo que você tem para se dedicar a esse trabalho, pelo menos a princípio, é antes das 9, no período anterior. Então você está lá, você está ansioso para criar a primeira peça. Você cortou o vidrozinho, vamos supor que você está fazendo, sei lá, uma fruteira. Não, fruteira não, uma petisqueira quadradinha de vidro plano. Então você cortou, você pigmentou a peça, só que o pigmento ainda não secou. E já está dando o horário de você se preparar para ir para o outro trabalho. Concorda comigo que nesse processo, lembrando que você está no início da vidrofusão, nesse processo de você, sei lá, tomar banho, trocar de roupa, talvez tomar café, transitar da sua casa até o outro trabalho, chegando no outro trabalho, tem o dia lá de trabalho, o retorno até em casa. Você concorda que em muitas partes desse tempo, em muitos momentos desse tempo inteiro, a sua peça, a peça que você começou a produzir vai ficar na sua cabeça? Você vai ficar pensando, poxa, será que alguém mexeu? Pensando que você mora com mais alguém? Será que o pigmento secou direito? Será que eu pigmentei a peça correta? Será que vai dar certo? Ou seja, uma coisa pode acabar atrapalhando a outra. E eu não estou falando que isso não acontece com um ateliê fora também. Eu estou falando que você no trabalho, no outro trabalho, vai ficar muito, mas muito ansiosa para voltar para sua casa, para poder terminar o trabalho anterior. E eu estou falando isso porque isso acontece muito, mas muito comigo. Acontecia, né? Acontecia muito, mas muito comigo. Eu tinha um ateliê em casa, eu também tinha um ateliê fora, que eu trabalhava numa ONG, onde eu executava todos os projetos, só que em casa eu executava um determinado tipo de trabalho e no ateliê fora eu executava outro trabalho. Eu saía de casa entre 7h30 e 7h50 da manhã para chegar no ateliê. Eu tinha sorte de ser perto, a distância entre um e outro. Eu iniciava a criação de uma peça cedo, ia para o outro ateliê, mesmo lá, eu trabalhando ainda com a mesma coisa que praticamente eu fazia em casa, eu ficava em muitos momentos ansioso para chegar em casa e terminar a peça que eu comecei lá. Ou seja, isso em determinados momentos eu acabava meio que desconcentrando do trabalho lá do projeto, para pensando ali, divagando sobre o que eu poderia melhorar naquela peça que eu estava criando em casa. E isso, pessoal, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou ansioso. Muitas vezes, alguns trabalhos, até principalmente os primeiros as primeiras peças que eu estou criando de um determinado formato, seja um tamanho diferente, uma espessura de vidro diferente, um tipo de vidro diferente, as primeiras peças que eu faço, cerca de
entre 15 e 20% delas dão errado justamente por conta dessa minha ansiedade e o fato de eu acreditar que por conta de eu realmente entender a vidrofusão, aquele atozinho ali, seja de olhar a peça no momento que não dá, que não se pode olhar, ela não vai quebrar. E aí fazendo isso, pimba, acabo quebrando uma das leis principais da vidrofusão, que é não causar um choque térmico no vidro. E aí a peça quebra, aí eu tenho que fazer de novo. É assim, eu vejo isso como uma desvantagem. Quando você mora no trabalho, fora o fato também de que você, muitas vezes, vamos supor, você tem que organizar alguma coisa na casa. Você tem que, sei lá, preparar comida, você tem que, sei lá, preparar as crianças para ir para a escola, você tem que fazer alguma coisa na casa. Se você se concentra na criação de uma peça, pode ter certeza que em alguns momentos você vai acabar deixando, não é que a palavra não é bem deixando a desejar, mas atrasando ou até mesmo deixando para depois algumas coisas que você deveria fazer para aqui na casa em si por conta da sua concentração ali no ateliê. Eu tô apontando para lá, pessoal, para ali para frente, porque eu tô de frente com o ateliê. Então, assim, ó, essa daqui é uma das grandes desvantagens. E muita gente também não gosta de morar no trabalho, pensando aqui que você tem. Enfim, outra grande desvantagem é que você montando um ateliê na sua própria casa, você vai ter que restringir uma determinada área da sua casa onde está montado o ateliê. Vamos supor que você vai montar, vamos por aqui, no Bijuteria de Valor a gente ensina, a gente mostra para você como que você monta um ateliêzinho bonitinho ali em um espaço de 2 metros quadrados. Todas as ferramentas que você precisa ter para que você possa iniciar na vidrofusão já criando suas primeiras peças no mesmo dia. Então, vamos supor ali que você está montando o ateliêzinho bem pequenininho num cantinho ali da sua casa. Você tem que escolher um canto que o trânsito de pessoas, além de ser limitado, preferencialmente só você vai ter que ter acesso àquele espaço. Por quê? Porque lá vão estar concentradas ferramentas, algumas ferramentas que não podem ser utilizadas para outras finalidades. Vai estar localizado vidro, que é material cortante, e outros materiais que você utiliza para a execução do seu projeto. Então, assim, como naquele espaço vai ter vidro, material cortante, perigoso, é interessante que você sempre limite aquele espaço, seja do tráfego de pessoas ou até mesmo tráfego de animais. Por quê? Já pensou? Você por acaso deixa ali, sei lá, um caquinho de vidro em algum lugar e aí vai um bichinho seu e acaba se machucando? Isso não é bacana. E eu vejo isso também como uma desvantagem, que é você pegar e praticamente isolar um espaço da casa somente para aquilo que você pretende criar. É claro que existem muitas outras vantagens por trás disso que diz respeito também ao ganho financeiro, enfim, eu não vou debater isso daqui nesse vídeo porque também não é o objetivo. Outra desvantagem muito grande é a questão de limitar também o espaço, o trânsito de pessoas. Vamos supor aqui que você, sei lá, e percebe que uma coisa vai agregando outra. Vamos supor aqui que você tem uma sala, uma área de inverno na sua casa. Estou falando aqui área de inverno, porque eu estou olhando aqui a área de inverno. Não, melhor, vamos supor aqui que você tem uma área de serviço na sua casa, onde você lava roupa, enfim, faz aquele esquema lá de limpeza das roupas. E você vê naquela área o único lugar possível para que você possa montar o seu ateliê. Ou seja, isso acontece principalmente com pessoas que moram em apartamentos ou casas muito pequenas. Então você vai, pega a mesinha, coloca lá, organiza seu espaço e monta seu ateliê. Concorda comigo que naquele espaço lá, o que antes, se você principalmente tem criança pequena, o que antes aquela criança poderia transitar ali praticamente tranquilamente por conta da liberdade que ela tem em casa e a confiança que você tem que ela não ia mexer na máquina de lavar, nos produtos de limpeza. Agora, com os materiais de vidro, dependendo da criança, dependendo da idade,
você vai ter que literalmente restringir o trânsito dela, falar, ó, criança, não pode ir para aquele lugar, porque lá tem coisa perigosa, e você não pode mexer, isso e aquilo. Ou até mesmo o trânsito de outras pessoas, sejam pessoas que você visitas, que você recebe na sua casa, ou até mesmo aquela pessoa que gosta muito de mexer nas coisas, enfim, aquela pessoa que vê com as mãos, não consegue olhar somente, desfrutar assim com os olhos, ela tem que tocar. E isso também é uma questão muito chata que você tem que pensar quando você... Se... É uma coisa muito chata que você tem que pensar quando existir a possibilidade de você montar um ateliê em casa. Pessoal, eu não sei, aqui eu dei uma devagada, eu não sei se eu me fiz entender muito bem aqui, mas só para resumir aqui, as 3 desvantagens. A primeira delas, que muitas pessoas não gostam, é morar no próprio trabalho. Pensando aqui na questão financeira, quando o seu trabalho envolve muito ganho financeiro, geralmente, dependendo do caso, dependendo da pessoa, existe um estresse um pouco maior para gerar determinados resultados. E se você mora no seu trabalho, você acaba provavelmente, isso aconteceu muito comigo e até hoje acontece, de você não ter hora para parar de trabalhar. Pensando aqui, né, só para complementar esse primeiro ponto que eu falei. Vamos supor que você não trabalha fora, você realmente focou em gerar renda somente com a vidrofusão. Então, você literalmente mora no trabalho. Tudo que você for fazer já vai estar limitado aqui no seu espaço, na sua casa. Você morando no trabalho, você vai começar a exigir um pouco mais de você, porque provavelmente você não vai ter hora para parar de trabalhar. E isso também é ruim. Agora tá, eu falei aqui 3 desvantagens, agora eu vou falar aqui mais 3 vantagens para que fique um pouco balanceado. Uma grande vantagem aqui é que você não precisa se locomover. Pessoal, se locomover que eu falo é ir trabalhar. Pensa só, naqueles dias que o sol está muito quente, trincando. Tá certo que quando a gente trabalha com vidrofusão, a gente tem um espaço ali onde o calor também está muito forte. Mas tem aqueles dias que o sol está trincando o coco, ou aqueles dias que está muito, mas muito frio de rachar os beiços, ou naqueles dias também que está muito, mas muito chuvoso, aquela chuva tão forte que quase que se consegue ver as canoas passando ali, já recolhendo os animalzinhos. Isso, quando você monta um ateliê na sua própria casa, você não tem esse problema. Por quê? Porque você praticamente a única locomoção que você tem é transitar de um cômodo para o outro. Ou seja, de um cômodo normal da sua casa para outro cômodo, caso você montou o seu ateliê num cômodo específico. Esse trânsito é de um cômodo para um cômodo específico, onde lá você vai se isolar, entre aspas, das demais pessoas da casa, para focar no seu trabalho, para focar na geração de renda, na criação de peças ou estratégias de como que você faz para lucrar mais sem precisar sair de casa. Então essa é uma grande, mas grande vantagem mesmo que eu vejo de se ter um ateliê em casa. Por exemplo, eu, Evandrinho, que trabalho tanto com a produção de peças quanto ministrando cursos, eu vejo isso como uma grande vantagem, porque, por exemplo, aqui agora eu estou na sala de casa, gravando esse vídeo aqui para vocês, enquanto meu ateliê está lá no fundo. Eu tenho a parte do ateliê, onde eu corto e monto as peças, e a parte da área quente. Eu monto as peças aqui, levo para a área quente, onde estão os fornos, monto dentro dos fornos, fecho eles, coloco a programação e volto para cá. Fecho a porta. Se vocês já assistiram alguns outros vídeos meus, onde existe uma porta marrom, mais ou menos aqui atrás, ó, é a porta da área quente. Fecho a porta e continuo meu dia trabalhando aqui no ateliê e ouvindo o forno trabalhando. O forno desligou, vou lá, faço o processo de resfriamento, recozimento da peça, fecho o forno de novo e aí esqueço ele enquanto eu preparo as outras peças aqui. Tá, terminei de preparar as peças aqui, se sobrar um tempo eu faço sei lá, um almoço, venho, dou uma arrumada na casa, lavo uma louça, faço
tomo um café, venho aqui, gravo alguma coisa para vocês, porque, ó, por exemplo, agora o forno está lá trabalhando. Agora são 7h15 da manhã. E sim, pessoal, eu não gravo esse vídeo, né, no mesmo dia que eu disponibilizo eles para vocês. Agora é 7h15, 16 da manhã, e eu estou gravando esse vídeo aqui enquanto o forno lá está trabalhando. Tomei café agora há pouco, via de curiosidade. E isso eu vejo como uma grande vantagem. A mesma coisa, claro, na utilização da mufla. Vamos supor, eu tenho aqui o micro-ondas, como eu faço as minhas próprias muflas, então eu tenho uma quantidade X de muflas. Então vai lá, vem o micro-ondas, pensando aqui em produção. Tenho o micro-ondas, preparei algumas peças aqui na área de corte. Vou lá, ponho na mufla, levo o micro-ondas, executo o ciclo, tiro a mufla, coloco para resfriar, venho aqui na área de corte, pego outra peça, monto outra mufla, levo lá, ou seja, eu consigo fazer essa rotação de muflas sem precisar sair de casa. E essa rotação, pessoal, de muflas é muito importante para quem já tem para quem pensa em ter uma certa, ou já tem uma certa produção de peças, principalmente falando aqui de acessórios, que na minha opinião é uma das principais fontes de renda e mais lucrativas para quem está iniciando na vidrofusão utilizando o micro-ondas e a mufla. Outra grande vantagem, pessoal, isso aqui é mais pessoal minha, a criatividade acaba se tornando bem maior. Por quê? Porque vamos supor assim, agora eu estou conversando aqui com vocês enquanto o forno está lá trabalhando, ou seja, eu estou em casa. Terminando aqui, o forno está lá trabalhando, eu vou fazer uma outra coisa, sei lá, vou responder alguma dúvida de vocês, vou gravar algum vídeo para alguma dúvida de algum aluno, tirar alguma dúvida deles, porque os alunos que a gente tem nos cursos, eles estão com uma determinada dúvida em algum lugar, dependendo de como é a dúvida ou de qual é a dúvida deles, a gente grava um vídeo como se fosse uma aula exclusiva para ele. Então, terminando aqui, eu vou lá, ou seja, eu tenho uma liberdade maior para melhorar aquilo que eu já faço. É claro que se você trabalha somente com criação de peças, você pode, enquanto o forno está trabalhando, enquanto a mufla está esfriando, você pode, sei lá, preparar um cafezinho. Enquanto você toma um café, você vem aqui e começa a idealizar novos projetos para que, seja no final da tarde, quando o forno terminar, ou seja, daqui 1 hora, quando a mufla resfriar, você vai lá e começa a pôr um outro projeto em prática sem a necessidade desse trânsito, de sair de casa, ir até o ateliê, né, preparar tudo lá, depois voltar. É claro, pessoal, que com essa questão de idealizar projetos, você pode, mesmo tendo um ateliê fora, você pode ter um caderninho e anotar suas ideias na sua própria casa, tá bom? E eu não estou dispensando isso daí. Entendedores entenderão o que eu estou querendo falar aqui. O que eu estou querendo dizer é que a qualquer momento do dia eu posso ter uma ideia bem bacana e já pôr ela em prática. É claro que, lembra do primeiro ponto que eu falei que morar no trabalho, que se você não souber administrar muito bem esse tempo, você acaba ficando muito sobrecarregado, você tem que ter isso muito bem separado. Opa, agora eu vou focar aqui no meu trabalho? Opa, é no trabalho, então foquei aqui no trabalho. Desfoquei, coloco aqui, vou fazer outra coisa, sei lá, receber um aluno, enfim, vou fazer outra coisa e não misturar as coisas. Depois foco no trabalho de novo, esqueço os afazeres, sei lá, de casa e foco no trabalho de novo. Você que tem que administrar isso daí. Uma outra vantagem aqui é a facilidade de conciliar a família com o trabalho. Pessoal, essa daqui, na minha opinião, é a maior de todas as vantagens que eu tenho. Diferente não, né? No ateliê, quando eu trabalhava tanto em casa quanto no ateliê eu também tinha a liberdade de levar meu filho. Né? Lá eu podia levar ele ficava lá, eu tinha uma areazinha em que eu deixava ele lá brincando e ia trabalhar, ia dar aula, ia fazer alguma coisa, participar de alguma reunião, enfim. Em casa, né, focando aqui em casa,
é muito, mas muito gratificante quando, mesmo envolvendo assim... Calma aí, deixa eu pensar aqui bem o que eu vou falar para não falar caquinho. É muito gratificante quando eu tô lá criando um projeto e o filho tá do lado, seja estudando, seja fazendo uma lição, claro, numa distância diferente, numa distância diferente, não, numa distância segura. Por quê? Porque indiretamente eu acabo fazendo parte da vida escolar dele, porque ele está fazendo lá uma lição, ele tem uma dúvida, eu tenho a liberdade de parar um pouco o que eu estou fazendo aqui para ir ajudar ele e depois eu volto. E também, quando ele termina, ele pode se inteirar um pouco do que eu estou fazendo, ou até mesmo ele gosta de desenhar, aí no caso dele. Ele gosta de desenhar, gosta bastante. Como eu trabalho com arte e eu tenho uma certa facilidade com desenho também, já fui inclusive professor de artes, então ele gostando de desenhar, ele pode tirar algumas dúvidas comigo que estou ali do lado. Então eu faço uma pausa rápida, vou lá, ajudo ele no desenho, explico algumas técnicas para ele e volto e dou continuidade no que eu estou fazendo. Terminei de montar minha pecinha ali, terminei de cortar e pigmentar, mostro para ele, né? Ele dá uma olhadinha e quem é pai e mãe sabe bem desse sentimento que eu estou falando aqui. Quem não é, provavelmente só tem a referência o pai ou a mãe. Mas são coisas, por mais que sejam parecidas, são um pouco diferentes. Então eu mostro para ele, ele acha legalzinho, levo lá pro forno, ele vem atrás, ele quer, ele pergunta, ele interage um pouco com a situação. Eu ponho a peça ali, se ele quiser colocar a programação, eu mostro para ele, ele coloca a programação lá da peça, ou até mesmo se ele quiser, ele pode criar uma peça, tranquilo, ele já tem essa liberdade, cria uma peça, coloca lá e as duas peças vão queimando enquanto o forno está lá trabalhando, a gente fica aqui batendo um papo, põe um filme, põe um desenho, põe alguma coisa, faz uma pipoquinha e vai comer enquanto o forno trabalha. Ou seja, essa conciliação, na minha opinião, é a parte mais gratificante de se ter um ateliê de vidrofusão em casa. Não um ateliê, não somente focado aqui em ateliê de vidrofusão, mas de se trabalhar em casa. Quem trabalha em casa, mesmo que não seja trabalho relacionado à vidrofusão, deve entender muito bem isso daqui que eu estou falando. E assim, pessoal, falando aqui uma outra vantagem bem interessante é que, aqui já falando sobre receber pessoas. Você consegue, recebendo pessoas, é claro que não é todo mundo que você recebe na sua casa. Eu sei disso, eu entendo isso, e não é sobre essas pessoas que eu tô falando. Por quê? Pessoal, não sei. Ó, vou falar aqui um negócio para vocês e não interpretem de forma errada, pelo amor de Deus. Mesmo aqui eu tentando ser o mais natural possível, gravando videozinhos para vocês, esse daqui mesmo assim ainda não sou eu. Eu gosto de brincar, eu gosto de dar risada. Você já deve ter acompanhado alguns vídeos aí nos Fuzencast, nas lives que a gente já fez, tanto eu quanto a G. Eu gosto bastante de brincar, de dar risada. Eu sou mais despojado, descontraído. Então assim, não sei... eu não sei explicar o que é. Aqui eu vou falar uma coisa mais pessoal minha. Não sei explicar o que é e não sei explicar como também. Mas simplesmente através de uma mensagem que alguém manda para mim, eu consigo entender um pouco como que é aquela pessoa, somente pela mensagem. Se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa feliz, se é uma pessoa simpática, se é antipática, se é ignorante, se não é. Enfim, somente por uma simples mensagem eu consigo saber. Tanto que tem pessoas, se você é uma delas, saiba que pode ter sido interpretação errônea da minha parte, mas tem pessoas que querem adquirir determinados treinamentos meus e manda mensagem, insiste mandando mensagem, que pela mensagem eu já sei, bicho, isso aqui vai dar problema. Não por conta do conteúdo em si, é porque tem pessoas, e isso eu já tem alunos meus que são assim, que, por exemplo, eu vou citar aqui uma analogia, que compram
sei lá, compram fígado e querem picanha. Eles compram o fígado, pagam pelo fígado e querem a picanha e insistem em receber a picanha. Entendedores entenderão. Então, assim, voltando aqui à vantagem. Você consegue ter uma relação muito mais próxima com o aluno. Por quê? Quando você não vai receber qualquer pessoa na sua casa, principalmente quando se trata de uma pessoa que você não conhece. Porque aqui, pessoal, no YouTube, provavelmente vocês, e com certeza, vocês me conhecem mais do que eu conheço vocês. Então, assim, para mim e a Gisele, a gente receber alguém aqui em casa, bicho, a gente tem que confiar muito. E quando a gente confia, a gente realmente trata a pessoa muito bem e a gente realmente é agente com aquela pessoa. E essa relação, essa vantagem de receber o público em casa, é porque o aluno em casa, é que você conhece mais sobre aquele aluno, ele conhece mais sobre você, você consegue passar mais do seu conhecimento, mais da sua história para ele consegue aprender muito mais do que outros cursos presenciais em outros locais e até mesmo cursos online, porque ele está ali, direto, na sua frente, podendo consumir o máximo possível de você. E detalhe, como você está na sua própria casa, desculpa pessoal, a gente tem a vantagem de, quer tomar um café? Vamos, enquanto for no coisa aí, enquanto for no queima a peça, vamos tomar um café? Eu vou preparar ali um café para você. Você quer almoçar? Eu vou ali preparar um almoço. Cara, eu nunca tive o prazer de ter um professor que durante algum momento, deixa eu ver aqui, se realmente eu nunca tive. Eu não lembro de já ter tido, mas provavelmente não. Eu não lembro até hoje de já ter tido um professor que ele se prontificou em preparar alguma coisa para mim comer enquanto a gente estava fazendo uma pausa de uma matéria, de algum curso, de alguma coisa. E eu acredito, e eu sei o quanto que isso é gratificante, isso agrega muito mais valor ao aluno. Por quê? Isso aproxima mais o artesão, o profissional do aluno. Dessa forma, ele tem mais liberdade de fazer perguntas sobre a área para você. Você tem mais liberdade de perguntar coisas para ele sobre o assunto, se ele está entendendo ou não, como que aquele conteúdo que você está passando está entrando na cabeça dele, e dessa forma aquela experiência acaba sendo muito mais profunda, simplesmente pelo fato de você receber o aluno na sua casa. E isso, pessoal, é muito gratificante. É claro que você, de novo, você não vai fazer isso com qualquer pessoa, somente com quem você confia. Então, pessoal, essas foram as 3 vantagens, as 4 desvantagens e as 3 desvantagens. Eu acho que eu falei 3. Acho que eu falei 4 vantagens. Mas, enfim, essas foram as 3 desvantagens e as 3 vantagens de se ter um ateliê em casa. É claro que existem muitas outras e aqui eu me limitei somente a essa para o vídeo também não ficar muito longo e acabar ficando muito chato. Vendo que não tem corte, muitas pessoas não gostam muito desse formato de vídeo que não tem corte. E pessoal, lembrando que todos os treinamentos que a gente tem estão aqui na descrição. E caso você seja aluno de algum, ou pretenda ser aluno de algum, saiba que caso você tenha alguma dúvida, dependendo da dúvida que você tenha, a gente tem o total prazer e a facilidade e a disponibilidade de, dependendo da pergunta, gravar um videozinho ou até mesmo uma aula exclusiva para você, assim como a gente já fez para vários outros alunos. Se você é um deles, deixa aqui nos comentários para te ajudar a entender melhor esse universo da Vidorfusão. O link de todos eles vão estar aqui na descrição. E caso você tenha alguma ideia ou sugestão para os próximos vídeos, é só deixar aqui também no campo dos comentários que logo eu farei um deles para você. Se a série prolongar por mais 30 dias, aí com certeza a sua dúvida será retirada aqui. Enfim, o tema que você colocar aqui provavelmente vai ser falado no próximo vídeo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!